Fala pessoal, tudo bem? Estou com a Ana Beatriz. Ana Beatriz, é um prazer recebê-la. Então hoje nós temos uma visão um pouco diferente. Você acha que o feminismo é bom, eu acho que o feminismo é ruim. Me fala qual direito hoje a mulher tem menos do que o homem? Qual direito tem menos que um homem? Menos que um homem. Então, se você considerar que durante o período de guerra, muitas dessas mulheres elas não tinham nenhum tipo de profissão e aí elas tinham que trabalhar na indústria e fazer escalas às vezes surreais de mais de 24 horas, tendo crianças também para cuidar. Você não ter como fazer isso, se você não tiver uma profissão específica, você não tem como se sustentar. Então talvez nesse período de guerra, se as mulheres elas tivessem uma profissão, se elas já trabalhassem em alguma área que elas escolhessem de fato, elas não precisariam se sujeitar a simplesmente fazer algo que fosse imposto. Uma escala acima de 24 horas por dia? Sim. Que milagre é esse? Ué, você nunca ouviu falar a respeito da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial? As mulheres trabalhavam mais do que 24 horas por dia? Sim, não só as mulheres, como crianças também. Isso é uma questão histórica. Se você não tem conhecimento disso, desculpa, acho que você precisaria se informar, porque não só mulheres... Eu precisaria me informar. As mulheres trabalhavam mais do que 24 horas por dia, é isso mesmo? Na Segunda Guerra, sim. Em períodos de guerra especificamente. Caramba, mas que mágica é essa? Como que uma pessoa consegue trabalhar mais do que 24 horas por dia? Simplesmente você ter que trabalhar e ser escravizado, você ser forçado a isso em função de um regime. Mas mais do que 24 horas por dia? Ué, você nunca ouviu falar de história, querido? Eu não tenho... Você é feminista, né? Sou, sim, com muito Tá orgulho. explicado, tá explicado. Questão do aborto. O que tem a ver o aborto e o feminismo? O aborto, na verdade, é a liberdade da mulher, a liberdade dela escolher se ela quer abortar ou não. Então a mulher pode assassinar um feto feminino? Não. Então por que o aborto é bom? Na verdade, só acho que a mulher tem que escolher. Escolher matar? Não, só tem que ter o direito de escolher. Ela pode escolher. É a roupa que ela vai usar, o emprego que ela vai trabalhar, o dia, a hora que ela vai sair, o homem que ela vai se relacionar, mas escolher matar não. Que quando isso acontece, não é a mulher que não é o homem que vai ter que arcar com as despesas ou nada da criança, sabe? É a mulher que vai ter que sustentar essa criança e, tipo, passar por várias coisas. Desculpa, existe a lei da pensão, lei dos alimentos. O homem vai ter que... O seu pai está errado. Meu pai não paga pensão há 2 anos. Ele está errado e deveria estar preso. Pois ele não está, porque advogado no Brasil não é tão fácil assim. Tá, e você acha certo porque o seu pai não paga a sua pensão te matar? Não. Então por que eu vou matar o feto que está na barriga da mãe porque o pai não quer assumir? Não sei. Me dê algum argumento plausível. Você tá com lágrimas nos olhos? É porque eu tô lembrando de algumas coisas. Agora imagina um feto morrendo, envenenado, porque o pai não quer criar, não quer reconhecer, e a mãe toma um remédio para matar o seu filho. Não é algo muito ruim? Saber que ele sofre, sente dor, tem sentimentos, não é algo bom. O que o feminismo está te ensinando é uma banalização do sexo feminino. Você não merece o feminismo. Agora não. Tem algum argumento contra isso? Ai, não. Vem cá. Não. Você quer igualdade total entre homens e mulheres? Sim. Sim. Você quer que as mulheres se aposentem na mesma idade da aposentadoria dos homens? Você quer que as mulheres se alistem obrigatoriamente nas juntas militares? Se elas quiserem... Não, obrigatória não. Você quer que a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a CLT, que são leis que favorecem as mulheres, acabem? Não. Então você não quer igualdade entre os homens e as mulheres. A cultura do estupro? Sim, existe a cultura do estupro. Hoje em dia é algo muito comum. Eu mesmo vivo, nunca fui estuprada, graças a Deus, mas assim, vivo passando por coisas, né, amigas minhas, que pra mim não é nada agradável, né? Faz parte da cultura. E faz parte dessa cultura. Não é conduta individual do homem ou da mulher que o escolhe da intolerância sexual para invadir o espaço alheio, o corpo alheio.
Ambas as partes. Ambas as partes. Mas, olha só, o que é cultura? O que é cultura é aquilo que o outro deve seguir, o que o outro acha. Cada um tem a sua cultura, pelo menos pra mim. Mas o que? Não, a senhora falou que existe a cultura do estupro no Brasil. E agora está falando que cada um leva uma cultura. Sim, cada um. Se existe uma cultura no Brasil, essa cultura reverbera sobre os homens. Concorda comigo? Hoje em dia a maior potência está sendo... Então não está mais no individualismo, está no coletivismo. Sim. A cultura. Mas o que é cultura? O que é a cultura? Cultura é o que... A senhora falou que existe a cultura do estupro. Mas o que é cultura? Cultura. Sério? Existe a cultura do estupro. Existe a E o que é cultura. cultura? Sinceramente. Me dá a definição de cultura. Porque eu não acredito na cultura do estupro. Eu acho que isso é ruim. Primeiro, eu quero entender o que é cultura. Não, mas primeiro você me diz por que não existe a cultura. Porque cultura é conjunta de hábitos, conjuntos de comportamentos que uma sociedade Que tem. cada um segue a sua sociedade, cada um segue o que quer. Vamos fazer um teste, então. A sociedade não acha legal o estupro, não acha legal o abuso sexual. Irmão, por favor, vem cá. O que você acha do estupro? Você é contra ou a favor? Totalmente contra, covarde. Covarde? Vem cá, rapidinho, por favor. É um homem, mais um homem. Por favor. O que você acha do estupro? Contra. Você é contra? Claro. Totalmente contra? Claro. Aí, Megão. Rapidinho. Terceiro homem. Vamos lá. Irmão, o que você acha do estupro? Como assim um estupro, hein? Você acha que é legal, é bom? É ruim, é uma coisa ruim. É ruim? Você aceita o estupro? Não. Não. Tem mais um homem? Aí, Migão, por favor. Irmãozão, o que você acha do estupro? É um absurdo. É ruim? Com certeza. Você acha legal? Não. A gente pode passar pano? Não. Mas que cultura é essa do estupro onde todos os homens são contra? Não é a questão que todos os homens. Você pegou 4 pessoas, mas... Quer mais um? Aí, irmãozão. Aí, posso falar com você rapidinho? Chega aí, irmão. Você pode vir, vem cá. Mais um, então. Meu chefe, o que o senhor acha do estupro? Crime, né? Crime. Mas é ok? Pode fazer? Não, claro que não. A pessoa que comete um estupro deve ir pra cadeia? Cadeia. Não, mas... Precisa de mais gente? Não, olha só, a questão, não tô falando, eu tô falando isso a nível mundial também, não somente no Brasil. Isso também, isso vai para tanto para mulher quanto para homem. Desculpa, não tem cultura, é conduta individual. No momento que você atrela um crime bárbaro, vil, a uma cultura, você justifica o estuprador. Ele é estuprador porque ele aprendeu a ser estuprador por causa da cultura. Nossa cultura é contra o estupro. Nós temos leis positivadas que colocam um homem ou uma mulher na cadeia. A pessoa que utiliza do abuso sexual deve ir preso. Não existe cultura ao estupro, existe impunidade promovida pela esquerda aos criminosos. São leis brandas, um processo penal brando, uma lei de execução penal branda que dá liberdade para os bandidos voltarem quantas vezes forem para o meio da nossa sociedade. Não coloque a culpa na cultura, é culpa do indivíduo que comete um ato vil. Não tem nada a ver com o comportamento universal dos homens. Me fala aí, o que você acha que deveria mudar para as mulheres? Ainda tá ruim? Mudar para as mulheres que ainda tá ruim. Calma aí, gente. Eu não tô conseguindo. Mas você acha, não, isso daqui tem que mudar. Por isso, as feministas devem bater nessa tecla. Tem que mudar urgentemente. Sei. Você acha que o brasileiro é machista? Sim. Por que o brasileiro é machista? Ah, porque é, né? A cultura do estupro que as feministas tanto falam que existe no Brasil. É isso mesmo? A cultura do estupro está no Brasil e as mulheres sofrem disso? As mulheres sofrem muito no Brasil, no mundo inteiro, né, irmão? Da cultura do estupro. No mundo inteiro, porque às vezes passa do limite, né? Entendi. O homem, a mulher não pode vestir uma roupa mais decente, o homem já fica cobiçando, já é uma forma de... Culpa da cultura, né? Quantas mulheres o senhor já estuprou? Nunca, nenhuma. Quantas mulheres o senhor já estuprou? Nunca, nenhuma. Sou Não, pai, quantas? Sou pai. Sim, mas quantas mulheres o senhor já estuprou? Nunca chupei nenhuma. O senhor não é homem? Sou homem, mas não é porque eu sou homem que eu vou chupar uma mulher. E a cultura do estupro não diz que os homens são estupradores em potencial? A galera cria que existe uma cultura brasileira de estupro. O senhor então é estuprador? Não
Eu estou do lado de um estuprador. Não, eu sou um trabalhador, sou pai de família, tenho filho. Mas a cultura do estupro diz que o senhor é estuprador. As pessoas criam isso, mas não é porque uma ou duas pessoas criam que você vai manter ela. Entendeu? Olha só. O senhor defendeu a cultura do estupro e falou o seguinte: eu sou homem. O senhor se identifica como homem. E se existe a cultura do estupro e os homens são estupradores, Na real, não existe. tem algum defeito aqui. Na real, não existe a cultura do estupro, existem estupradores, entendeu? Então o senhor não acredita mais na cultura do estupro. Eu não acredito, não existe cultura. Então o senhor é estuprador. Não, eu sou pai de família, tenho filho. O senhor é homem? Sou homem, respeito todo o espaço da mulher. Que a O gente senhor homem foi como reeducado então para não ser um homem. Eu estuprador. fui reeducado. O senhor já nasceu estuprador e foi reeducado. Não, nasci estuprador. Eu sou um homem como qualquer um homem, como qualquer um cidadão. Não, o senhor é um E eu homem, não o senhor sou a nasceu favor estuprador. Do homem cobiçar uma mulher é uma forma de estupro e abusar, entendeu? Mas calma aí, deixa eu entender, olha só. O senhor nasceu homem, Eu sou homem. se tornou homem porque é uma construção social, né? Normal. É uma construção social, né? Porque para você ser homem tem que se construir. Entendi. E o senhor nunca estuprou nenhuma mulher? Não estupei nenhuma mulher. E a cultura? É isso. A cultura opressora que faz com que todos os homens sejam estupradores? É normal. O ser humano tem o hábito de criar coisas que não existem. Porém, Então tem o senhor nunca estupradores estuprou no mundo. ninguém? Nem quero. Sabe por que o senhor nunca estuprou ninguém? Não tem nada a ver. Porque o senhor nasceu homem, porque existe uma cultura aqui que oprime as mulheres. Não. O estupro não tem nada a ver com gênero. Primeiro, porque mulheres estupram também. Começa por aí. Existem mulheres que estupram. A cultura do estupro é a maior abominação contra os homens. A abominação contra os homens. Sabe por quê? A cultura do estupro é algo abjeto, porque diz que os homens já nascem potenciais estupradores. Não é bem assim. Não pode ser assim, não é? Não é bem assim, não é bem assim. Você já tá rotulando, a pessoa já tá rotulando uma coisa que não tem convicção, entendeu? Não é bem assim. Existem homens estupradores, existem padres estupradores, existem fleiras estupradoras, existe tudo. Não pode só rotular uma coisa, porque o mundo Então a cultura do estupro não existe. não existe cultura do estupro, existe Mudou. estupradores. Olha que maneiro, mudou o pensamento. Que maravilha. Cultura de isso aí não existe cultura de estupro, existe estupradores no mundo. Existem estupradores e essas pessoas cometem atos criminais porque querem. Não tem nada a ver com cultura. Pode ser uma Ninguém doença, na. pode ser uma doença. A doença é a falta de vergonha na cara. Pode ser uma doença. Falta de vergonha na cara. Sabe por quê? Porque essas pessoas estupram as crianças no calar da noite. Estupram as mulheres matagal à noite dentro de um carro fechado. Se fosse doença, tentaria. Fácil, né? Se fosse doença, estupraria na frente de todo mundo. Aqui, ó, tem uma mulher e tá estuprando. Não estupraria quando o metrô está lotado, ele disfarçadamente passa a sua genitália na mulher. Então não tem nada a ver de cultura, nada a ver de doença. É vontade do bandido de ser bandido. É vontade do homem ou da mulher de invadir o corpo alheio sem a permissão de terceiros. Concorda comigo? De certa forma, sim. Mudou o pensamento, De artista? certa forma, sim. De certa forma,